Boa noite, colegas. Sejam bem-vindos a mais um Star Médico, onde os médicos se encontram e a gente discute os nossos assuntos. Não é só para médicos, se você também não é médico, venha aproveitar o nosso programa, porque nós vamos falar de questões que são importantes para todos. E sempre trazemos para conversar conosco personalidades importantes da medicina. E hoje eu tenho um orgulho enorme de estar com o Dr. Éder Berg, que é médico de família e comunidade, professor universitário, um daqueles multiplamente homenageados pelos alunos, portanto as coisas não são de graça. E nós vamos conversar um pouquinho sobre medicina, sobre a especialidade, sobre a profissão e sobre o nosso futuro. Seja bem-vindo, doutor Éder. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar, trazer um pouco de aspectos da especialidade que eu gosto, fui formado e ajudo a encaminhar alguns alunos nesse percurso formativo aí. Tem uma questão interessante que eu julgo que na minha geração, eu sou formado em 1992, se falava menos em medicina de família e comunidade do que se deveria. Olha só, não é que não se falava, mas certamente era menos. E aí é interessante alguém naquele momento ou logo depois acabar escolhendo por fazer uma especialidade que não havia uma propaganda interna. O que leva um aluno de medicina a escolher trabalhar com a população, trabalhar com uma saúde muitas vezes preventiva, também curativa, mas num sentido mais amplo dentro da comunidade? O que faz os médicos escolherem e o que fez tu especificamente escolher por isso? Vou começar respondendo a tua pergunta de trás para frente. O que me fez ser médico de família e o que eu considero hoje importantes incentivos para o pessoal seguir nessa área. Eu sou filho de um médico e de uma professora, então acabei virando um médico professor, quem diria. E meu pai lá em Ijuí, onde ele mora e atua até hoje, ele é proctologista, coloproctologista. E seguido nos levava para o hospital visitar pacientes, conhecer aquela rotina da profissão, e aquilo vai, querendo ou não, influenciando desde o começo a nossa vida. E eu entrei na faculdade em 2001, lá na PUC, já com aquela ideia pré-montada. Não, olha só, meu pai me ensinou a gostar de proctologia, uma especialidade interessante, lida com clínica, lida com procedimento, já tenho consultório montado em Ijuí, seria a coisa mais fácil do mundo simplesmente seguir nessa linha. E aí eu terminei a faculdade, tentei fazer a prova para residência, não passei em primeira vez em cirurgia geral e o quartel me pegou. Fiz um ano de serviço militar obrigatório em General Câmara, cuidando dos militares e da população da cidade. Uma cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, próximo a Charqueadas e a São Jerônimo. E lá, por obrigação do quartel, eu fui cuidando de uma população muito restrita ao longo do tempo. E foi me mostrado aspectos da medicina de família que eu nem sabia que existia na época. Afinal de contas, eu fiz uma faculdade para proctologia. E eu fui gostando. No fim do ano, fiz uma segunda prova, não passei de novo. Fiz uma terceira prova para cirurgia geral, não passei de novo. E aí, depois da terceiro não das provas de residência, eu pensei, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, aceito. Mas eu não sou o mais burro de todos, aceito também. Alguma coisa está me direcionando e dizendo que eu preciso rever a minha vida, os meus conceitos. E aí eu lembrei da minha vida em General Câmara e disse, cara, é aqui. É cuidar de uma população, conhecendo o paciente nome por nome, conhecendo a casa do paciente, vendo ele vários aspectos da vida, encaminhando para quando precisa de um atendimento especializado ir e voltar. Será que tem uma especialidade que faz só isso? A medicina de família e comunidade, mas que, como tu disseste, na faculdade eu também não tive muita influência disso. Fui aprender depois. E aí eu fiz a residência, da residência eu já emendei no posto de saúde. Um ano depois do posto de saúde, fui chamado para ser professor na PUC. E de professor na PUC, eu estou ali desde 2013, a gente vem incentivando os alunos a isso. Então, de um cara que queria coloproctologia, uma especialidade completamente cirúrgica e pontual e focal, fui para uma especialidade abrangente. Isso foi a minha história na medicina de família. Então, a partir dali me especializei e hoje sou professor da PUC. O que hoje direciona um aluno para ser um médico de família? Cuidar de gente numa fase da vida onde eles entram, eu brinco assim, eles entram no teu consultório andando e saem andando.
tu conseguir acompanhar uma população ao longo do tempo crescendo, fazendo os rastreios e fazendo o cuidado a ela quando necessário, acompanhando as relações dentro da família, indo na comunidade, conhecendo as forças e fortalezas e mostrar para o aluno, e eu faço questão, meu trabalho na faculdade muito é acompanhar os alunos, o cotidiano deles, dentro de uma vida de uma unidade de saúde de Porto Alegre. Então eu estou numa unidade hoje todas as manhãs, e a minha vida é ombro com o aluno o tempo todo. E isso impacta positivamente. Já tivemos muitos alunos ali da PUC que já saíram e já estão bem direcionados para a medicina de família, porque a gente mostra o dia a dia real de médicos que se importam com as pessoas, médicos que se importam com a história que as pessoas vêm contar ali, com as relações familiares, com o trabalho, quanto que isso impacta na vida das pessoas e o impacto que tu podes fazer na vida das pessoas. Essa é a parte mais importante. Mostrar a importância de um acompanhamento de referência longitudinal de um médico que está ali por elas. Acho que essa é uma diferença que a gente faz também na vida das pessoas. Não é exclusividade do médico de família, mas é papel do médico de família se importar com as pessoas e estar ali junto para elas quando elas precisam. Acho que essa é a parte mais importante da especialidade. Tem uma coisa que para mim, não sei se tu concordas, mas que faz bastante diferença. A especialidade, e eu, como sempre trabalhei, cheguei a trabalhar em posto de saúde em Porto Alegre, fiquei 4 anos trabalhando na UES Farrapos, né? Sim. Meus colegas de lá vão se lembrar bastante disso, e depois eu acabei indo para dentro do hospital, que era um local onde eu me sentia mais confortável, mas eu cheguei a fazer uma pequena nesga daquilo que o médico de família e comunidade faz, de caminhar pela vila, de entregar exames e buscar pacientes que eventualmente não tinham retornado, e eu fazia isso com preventivos, exames citopatológicos, eu saía, olha, fulano de tal não buscou o exame, está alterado, a gente fazia isso. Mas quando a gente entra para essa vida, a gente percebe algumas coisas. A primeira delas é que ela é extremamente importante. E eu tenho um sentimento, e eu gostaria da tua opinião com relação a isso, que ela é uma especialidade subvalorizada no Brasil. Sempre tive essa sensação. A segunda questão é que, além dela ser subvalorizada no Brasil, ela é uma especialidade que os gestores, num sentido mais amplo, não se preocupam em ter um especialista em medicina de família fazendo a função. Porque eles basicamente colocam, muitas vezes, colegas que muitos deles são excepcionais, mas eles não têm necessariamente a formação em medicina de família e vai atender num posto de saúde como se um médico clínico, no sentido inespecífico, o fosse. Então essa é a minha pergunta, quer dizer, por que uma especialidade que eu tenho como tão fundamental acaba abrindo a porta dentro da gestão no sentido mais amplo para desde médicos que não têm a formação na especialidade e até, e eu faço questão de dizer publicamente aqui, não médicos. Porque se o médico não tem registro no Conselho Regional de Medicina, ele não é médico. Ele é um indivíduo que está atendendo pacientes, autorizado pelo governo num projeto de lei específico, mas ele não é médico. Então, como é que a gente consegue pegar algo tão importante e tratar de uma maneira, no meu entender, tão secundária como se não importante fosse? Excelente pergunta, Marcelo. E difícil de responder, já te digo agora. Concordo muito que a especialidade é um pouco subvalorizada pelos nossos colegas, pelos pares. Os motivos eu não sei, eu acho que se associou... A resposta da primeira pergunta está na tua segunda pergunta. Por que qualquer um, vamos chamar assim, qualquer um médico, mas hoje qualquer um pode atender num posto de saúde? Porque em algum momento se permitiu, porque era o que se tinha, porque era o que precisava para dar atenção à população na ponta, onde muita gente não quer ir ou não quer ficar. Então, quando ninguém quer ir, qualquer um pode ir. Então, se fez uma associação, de alguma forma, de que qualquer pessoa poderia trabalhar numa unidade de saúde, qualquer pessoa poderia fazer o trabalho de um médico de família. Os casos de uma atenção, os casos que vão para uma atenção básica, eles são de menor complexidade clínica, às vezes. Eles são de menor complexidade tecnológica, talvez eu concorde, não é tão complexo como uma neurocirurgia, uma cirurgia oftalmológica, algum outro procedimento mais específico. Não, mas não é tanto, mas as habilidades de comunicação, as habilidades inerentes à especialidade precisam estar no profissional que está na ponta. E em algum momento desse caminho se perdeu isso, ou não se valorizou isso, ou se permitiu que qualquer um ficasse dentro de um posto de saúde e fizesse esse trabalho mais ou menos. E aí tu colocas uma outra coisa, que é quem contrata as pessoas que vão para as unidades de saúde.
Então, se para quem contrata pode ser qualquer um vai se oferecer para fazer o trabalho. Então, haveria de se ter uma força maior, uma força-tarefa, não sei, alguma forma de tu restringir o trabalho dentro de uma unidade de saúde para os médicos de família. Deveria-se ter uma força de trabalho, alguma força maior, algum tipo de garantia de que nas emergências médicas só trabalhassem médicos com especialização em emergência. Então, assim, quando tu tem o generalista, o clínico que não tem nenhuma especialidade, o recém-saído da faculdade, tem pessoas boas e ruins, como em absolutamente tudo na nossa vida, né? Mas quando se permite que esses médicos atuem nas unidades de saúde, se permite qualquer coisa. E aí abre margem, e eu acho que por isso a resposta da primeira está na segunda, quando qualquer um faz, vai fazer de uma forma que o especialista não faria. E aí tu vai ter essas atitudes aparecendo e isso traz, consequentemente, a não valorização dessa especialidade pelos pares. Isso é problemático para mim, porque eu me lembro bem, tu deves ter o número mais claro, mas se não me engano, tinha um trabalho científico que foi uma tese de mestrado, que foi feita em Porto Alegre, inclusive, que demonstrava que se tu tivesses uma rede de atenção funcionando a pleno, tu resolveria lá na atenção básica, eu não quero errar o número, peço desculpas aqui, talvez tu possas me corrigir, mas algo em torno de 90% a 95% dos casos, e portanto eles não chegariam na porta da emergência. Isso. Então, sempre que a gente vê uma porta da emergência demasiado lotada, fica fácil dizer que está faltando leito na emergência, fica fácil dizer que está faltando UPA e hospital, quando na verdade a gente não olha para o passo anterior. Perfeito. Se a gente tivesse uma medicina de família e comunidade que funcionasse perfeitamente, potencialmente as emergências seriam mais tranquilas. Por que a gente não faz isso? Me explica como é que os gestores, no sentido mais amplo, não pensam no quão fundamental seria a gente ter uma assistência básica que efetivamente fosse resolutiva. Nossa, o cara que conseguir essa resposta pode se aposentar, ganhar a loteria e tá tranquilo. Assim, é uma resposta muito difícil de dar. As unidades de saúde estão em número adequado? Funcionam dentro de um horário? São perguntas que eu também não tenho a resposta, tá? Mas eu acho que talvez a resposta possa passar por tentar responder elas. Temos unidades de saúde hoje funcionando em horário adequado, em número adequado, porque a pessoa que vai no posto de saúde, ela precisa ir, e ela precisa deixar de trabalhar para ir no posto de saúde. Ou ela tem que ir depois do trabalho, ou ela tem que deixar de levar a criança na escola ou fazer as atividades para poder ir no posto de saúde. Tem que ter um médico que tenha um número de pessoas sobre o seu cuidado condizentes com a sua condição com a sua capacidade de trabalho para poder dar assistência a essa população. Esse médico tem que ter nas suas mãos uma rede organizada de cuidado e de poder complementar a investigação dos quadros que ele faz do jeito certo. E quando ele consegue tudo isso, certamente diminuiria o número de pessoas nas emergências. Sobre essa questão, outra coisa também. Nem todas as pessoas das emergências são aqui de Porto Alegre. Então é uma coisa que se a rede de atenção básica, não só de Porto Alegre, mas da grande Porto Alegre estivesse talvez mais organizada, isso consequentemente diminuiria o número de superlotação nas emergências. Então, o médico de família, com uma população adequada sobre os seus cuidados, com recursos suficientes para cuidar dessa população, seja medicamento, seja exames complementares diagnósticos, seja encaminhamento com um prazo adequado de resolução daquilo que ele precisa, contar com o apoio do especialista e volta, com uma assistência multiprofissional também sobre o seu que possa ajudar ele, porque assim, saúde não é só ausência de doenças, isso é um conceito antigo, né? Saúde é muita coisa. Posse e propriedade de terra é saúde, condição financeira é saúde, trabalho é saúde, moradia é saúde, alimentação é saúde, lazer é saúde, tudo compõe. Então, quando a gente não só pensa num diagnóstico clínico, mas começa a pensar a saúde da população como mais abrangente, e quando tu começa a conseguir ajudar o paciente a descobrir em que parte da sua vida, que é muito mais do que só a saúde como um todo, ou estar vivo, está atrapalhado, está
está com algum tipo de dificuldade e a gente consegue dar vazão para isso, a gente consegue melhorar a vida da pessoa. Só que para isso tu tem que ter ferramentas, instrumentos. Então, saúde mental hoje, pelo menos em Porto Alegre, é uma questão muito complexa, muito difícil. Questões de reabilitação, fisioterapia e clínicas, talvez aquém do que a gente gostaria. Então, tem algumas coisas que ajudariam também os profissionais da ponta a dar mais suporte à população e tudo isso em consonância poderia diminuir a quantidade e o número de pessoas que precisariam buscar apoio nas emergências. Não que não vai ter, porque vão ter pacientes que precisam de emergências, mas tu tem que ter o paciente certo no lugar certo. Perfeito. O paciente da unidade tem que estar na unidade, o paciente que está infartando tem que estar na emergência, o paciente infartando não tem que ir para o posto de saúde, ele tem que ir para uma unidade de atendimento de urgência. E aí vai uma questão que para mim é interessante. Eu passei durante muito tempo ouvindo publicamente, os políticos gostam muito disso, e isso virou uma justificativa para o que está acontecendo hoje em termos de faculdades de medicina, que falta médico na ponta. E é muito interessante porque se a gente for olhar os números que nós temos de médico por população no Brasil, especialmente em Porto Alegre, a gente está muito acima daquilo que é estabelecido como o adequado. Nós já passamos faz um bom tempo. E eu sempre digo publicamente, sem medo de errar, que os lugares onde faltam médicos, como regra, são os lugares que têm a pior condição de trabalho. Não existe um lugar com boa condição de trabalho que falte médico. E aí vem a grande questão, fizeram mais médicos, botaram um monte de gente que não tem CRM a atender. E a distribuição desses mais médicos foi colocada sempre no litoral, nos lugares onde faltava, seguiu faltando. E agora a solução vamos abrir 500 faculdades de medicina, o Brasil já é o país que tem mais faculdades de medicina no mundo e vai ficar com 3 vezes maior do que o segundo lugar, que é a Índia, daqui a pouco, do jeito que as coisas estão indo. Será que essa é a solução adequada para resolver o problema? Ou seja, está faltando médico num posto de saúde, em vez de colocar o médico geral comunitário que tem uma formação adequada, a gente larga eventualmente um indivíduo que fez uma faculdade que talvez as condições de ensino não sejam melhor. Será que esse é o nosso caminho? Certamente não, certamente não. Tu provê, o que eu disse, provê ao médico condições de trabalho, um salário adequado, segurança nos contratos de trabalho. Porque, assim, grande parte dos médicos das unidades de saúde são contratadas, hoje são parceirizados, né, com grandes instituições hospitalares. Divina Providência, Santa Casa, IB Saúde e Vila Nova, se não me engano, aqui em Porto Alegre. Então, hoje está assim, a parceria foi feita com esta prefeitura. E para todos os funcionários que trabalham nesses lugares, fica aquele e se trocar o comando, e se trocar, e seja quem quer, estamos em momentos tensos, né, para isso, mas assim, há sempre aquela medo da descontinuidade no processo de trabalho. Então, isso dá insegurança para quem está na ponta. E não só questão de salário e nada, mas as condições de trabalho. Se vai ter influência de tu estar no lugar do interior, por exemplo, e numa dessas troca o contrato de trabalho, tu é demitido do teu posto e para o lugar vem uma outra pessoa que foi colocada ali. Então, isso também gera insegurança para o profissional. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa que para mim também é bastante importante, que é a docência. Certo. Porque docência é algo bastante diferente. Ele é um ato médico, eu faço questão de dizer, o professor de medicina ele está executando um ato médico, que é formar médicos e ajudar de uma forma ou de outra. Eu tenho certeza absoluta que os teus alunos gostam de ti. Quantas vezes já foste homenageado pelas turmas, né? E isso tem muito a ver com a forma com a qual tu te comunicas e a forma que tu dá aula. E eu quero que tu me diga como é que tu está enxergando essa geração nova que vem, que ela é uma geração diferente certamente da tua. Como eu sou mais velho bem do que tu, a minha geração já era diferente da tua e a gente tem percebido uma modificação grande. Como é que tu enxerga a relação tua de professor com os alunos e a relação dos alunos com a faculdade em si, com essa turma mais nova? Como é que tu vê isso? Quando tu aumenta o espectro, digamos assim, de pessoas sobre o teu cuidado, a minha turma, quando eu entrei, tinha 70 alunos. Hoje, a PUC, que é uma das universidades que eu leciono, está com 120 alunos por ano. Tá. Então, isso, quanto mais pessoas diferentes tu vai produzir numa faculdade de medicina. Embora todos tenham o mesmo objetivo em conta, nem todos estão lá, talvez, pelas mesmas razões, ou com a mesma intensidade, ou com a mesma forma, ou traçaram o mesmo caminho até chegar naquele momento. Mas
a relação com a escola, com a faculdade, com a universidade, que eu vejo essa turma nova entrando, eu acho interessante, porque são alunos extremamente ligados em tecnologias e no digital, rápidos para algumas coisas e que trazem para o professor um desafio de como conseguir mobilizar essa turma para aprender que aquilo que eles estão aprendendo vai significar o trabalho e a vida profissional deles dali para frente. Na docência, a gente trabalha com um pilar de sobre três pilares, que é os conhecimentos, as habilidades e a atitude. E tu é responsável por ensinar os três. O conhecimento costuma ser o principal avaliado, que é através de provas e testes. Mas avaliar habilidades e atitude em especial é muito difícil. Porque é uma geração nova que está vindo, ela lida, digamos, diferente com as questões de frustração, de críticas, etc. Então, é um desafio para o professor se adaptar à geração. Eu não acho necessariamente isso ruim, mas é uma questão de que a gente tem que se adaptar. Tem coisas que se falavam no passado que hoje são, graças a Deus, proibidas ou que são extremamente mal vistas. A população evolui, o mundo evolui, as coisas evoluem. E essa gurizada de agora tem as suas necessidades, o seu jeito de conviver, jeito de conversar e jeito de agir. Então a gente tem que, dentro dessa nova realidade, permanentemente se adaptar e tentar ensinar, ou tentar não, ser apto a ensinar as três coisas: o conhecimento necessário, as habilidades, porque o médico tem que ter habilidades específicas da profissão, e as atitudes, como que tu vai te portar na frente de um paciente. Tu não pode chegar de qualquer jeito. Isso faz parte da profissão. E isso às vezes é difícil, porque essa juventude vem muito com personalidades muito fortes. Então, às vezes, não são todos que lidam tão bem com críticas, etc. e tal. E como que tu faz essas críticas é um desafio muito grande. Tenho certeza. Ainda mais com turmas maiores, como eu disse, né? Então, é isso, tu tem que estar mais de olho nos alunos e conseguir agir sobre eles da melhor forma. Deixa eu te jogar uma casca de banana aqui. Vamos lá. Todo geral comunitário é um cara de esquerda? Né, geral? Mexe família e comunidade. Baita pergunta essa. Se todo médico de família é de esquerda, é uma das primeiras assim que todo mundo pergunta. Não, nem todo médico de família é de esquerda. Mas o grande foco, acho que hoje, especialmente no Brasil, a maioria dos médicos de família e comunidade, eu acho que isso não tem um número também exato, duro para te dar, mas grande parte, vamos falar assim, dos médicos de família e comunidade atuam dentro da rede básica ou tem algum tipo de participação no SUS. E querendo ou não, esses médicos vão ser influenciados também, porque assim como eles influenciam onde eles estão, eles são influenciados onde eles estão. E assim, quando tu tá realmente na população, especialmente nas populações mais vulneráveis, tu vê que, como eu disse antes, a saúde, ele é um conceito muito maior do que só ausência de doença. E tu vê que há de se ter algum tipo de auxílio, há de se ter algum tipo de acompanhamento, há de se ter algum tipo de ajuda para essas pessoas para poderem melhorar a sua situação de saúde. E, de novo, saúde como um todo. Não só saúde, doença ou ausência de doença. Auxílio nas questões psicológicas, nas questões de renda, nas questões de, inclusive, de segurança. Quantas famílias têm algumas questões envolvendo segurança, seja por abuso de substância, seja por relações interpessoais mais complicadas. Então, tudo isso há de se ter um tipo de auxílio, de intervenção, e aí notoriamente os governos, talvez de esquerda, tenham se caracterizado por um pouco mais disso. E aí isso juntou, ou isso calhou de se ter uma junção dos médicos de família estarem nesses lugares e esses tipos de lugares serem mais atingidos por ações governamentais de apoio a essa população, e esse vinculou uma coisa com a outra. Mas, obviamente, não. A gente tem médicos de família na Unimed, por exemplo. Muitos médicos de família estão na Unimed. Eu, inclusive, sou médico de família que atuo dentro da Unimed, numa população claramente, alguns de esquerda, alguns não de esquerda. Isso vai variar de pessoa para pessoa e de médico para médico. Deixa eu dizer uma coisa, Éder. Certamente nós teríamos muito tempo para conversar. Porque, a despeito de eu não ser um médico de família, eu publicamente, é fácil buscar isso na internet, eu sempre defendi muito
os médicos de família e comunidade. Eu convivi com vários de extrema capacidade. Inclusive, quando eu estive na Secretaria de Saúde, um dos meus braços direitos era um médico de família e comunidade do Hospital de Clínicas, é um cara incrível. Eu acompanhei a formação de médicos de família, seja no Murialdo, seja no Conceição, seja no Hospital de Clínicas, e é incrível a capacidade que esses médicos bem formados têm de efetivamente mudar a vida de comunidades inteiras. E é justamente por isso que eu sempre fui um forte defensor da especialidade. Temos um colega que é professor da faculdade onde eu dou aula, só não cito o nome porque eu não pedi permissão para ele, mas ele sempre reconhece que eu sempre publicamente defendo muito a especialidade pelo que eu vivi em todos esses meus anos trabalhando no Sistema Único de Saúde. Eu só tenho, em primeiro lugar, te agradecer pelo teu tempo desperdiçado aqui conosco. Para mim foi um ganho enorme e tenho certeza que para os nossos espectadores também foi, porque és um indivíduo realmente muito capaz e tenho certeza absoluta que as tuas comunidades e teus alunos só têm a se beneficiar com qualquer manifestação tua. Quero te agradecer profundamente. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. A gente está à disposição para qualquer outra discussão que a gente tem aqui. Nos chama de novo, a gente discute mais um pouco. Essa tua última foi ótima pergunta. A gente discorre mais um pouco numa segunda oportunidade. Muito obrigado, doutor Éder, e quero dizer para todos que estão nos assistindo, acompanhem nas terças-feiras, 19 horas, o programa Estar Médico, onde a gente discute os assuntos da medicina que dizem respeito aos médicos, mas também aqueles que se interessam pela saúde da população. Até o próximo programa.